E aí, galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Professor Del Nero. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é muito importante. E também deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, isso vai ajudar bastante o canal. E se você também quiser, olha aí, ó, os comentários também vão ser publicados. E agora, sem mais demora, solta a vinheta para o próximo vídeo. Pessoal do canal Riff Marinho no YouTube e Facebook, professor Del Nero do meu lado. Aqui em casa, na minha almofadinha, gente, olha quem é que tá aqui. Vejam. Qual é o nome da criança? Então, esse vídeo a gente está fazendo por causa de dois motivos. Para enriquecer o canal Riff Marinho BR e para a gente fazer uma parceria com o canal As Aventuras do Professor Del Nero. Mas o segundo ponto é o seguinte, nós fizemos uma chamada para a terceira Conferência Internacional de Aquarismo e Meio Ambiente, dia 10 de novembro, Teatro MC. que eu vou estar também palestrando lá. E aí, na chamada, o Tami estava com um animal de uma das minhas palestras, workshops que eu estava fazendo, que era esse animal aqui. E a gente acabou não falando sobre ele. E a galera ficou perguntando, mas espera um pouquinho, que bicho que é aquele? O que é aquilo? E a gente resolveu falar, pô, vamos fazer então. Vamos fazer o vídeo. O pessoal falou assim, é lagarto, lagartixa, um jacaré. O que era aquilo lá? Era o tuiu, tuiá, né? Então, gente, aqui, ó, em casa, satisfação aqui receber o nosso amigo aqui, tá? É manso, olha, mansinho, mansinho, mansinho. Mais manso ainda é o Oli, aquele jacarezão no colo lá, coisa linda. Apaixonei, queria ter um, mas apartamento não dá pra ter apartamento, né? Pensa, reino de condomínio, descia com o Oli ali. Ia ser o máximo. Ia ser o máximo. Então vamos falar, como que é ter um animal desse no dia a dia? Primeira coisa, classificação de espécie. Tá bom. Bom, é um lagarto, ok? Beleza? É um lagarto que nós falamos que é um lagarto terrícola, ou seja, ele não é arborícola, ele não vive em árvores, ele vive ao nível do solo. Esse aqui é um Tupinambis rufescens, conhecido como teiu vermelho ou teiu argentino. E hoje, que é dia 26, nós estamos gravando o vídeo, tivemos aí a classificação de nossos hermanos argentinos aí. 2-1, hein? Quase. Quase, mas classificaram. Foi. E ele é da região, ele é argentino. Então, ele é um teiu. Nós no Brasil nós temos também várias espécies de teiu, só que os nossos teius, de uma forma geral, são pretos e brancos. Esse aqui ele tem uma cor, um vermelho para uma cor de tijolo, que eu gosto de classificar, que é bem a cor de tijolo. Pessoal, mesmo. é lindão. Que a minha almofadinha aqui, ela é um bege aí, mas olha só na câmera, que coisa linda, ó. Dá uma lambidona aí, vai. Olha lá, manda um beijo pra eles lá. Olha lá. Manda um beijo, manda um beijão, manda um beijão. Manda um beijão pra eles. Aí, estou. Pessoal, dócil, 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 dócil. E me fala uma coisa, como é que é ter um desses aqui em casa? Esse é um animal tranquilo para você ter. E quando eu falo que você pode ter, é que você pode ter e deve ter ele, se for para ter, de forma legal. É permitido, desde que você compre um animal que vem de um criador comercial. O animal vem com um microchip, nota fiscal onde vai constar o seu nome, o seu RG, o seu CPF. Essa nota, enquanto o animal viver, ela deve acompanhar você e o animal, correto? Porque é o que diz que esse animal tem a origem e a procedência legal. Não é um animal legalizado. As pessoas quando falam legalizado, é legalizar algo que era ilegal. Não é isso. É um animal que é legal. Ele vem de um criador comercial. Como é que funciona isso? Um criador, ele entra com um processo para ter a autorização dos órgãos ambientais para criação
comercial como pet de uma determinada espécie. Posteriormente, quando ele recebe essa autorização, entre algumas espécies ele já pode vender a F1, que são os filhotes direto dela. Em algumas outras espécies, depende do grau de ameaça, questão de extinção, ele pode vender a F2, que são os filhos dos filhos, ok? Aí ele mesmo pode comercializar direto ao consumidor final ou repassar para uma loja e a loja vai estar fazendo aí a venda desse animal. Mas o que eu sempre falo antes de tudo é assim, antes de você pensar em ter qualquer animal, desde o mais exótico ao mais simples, você tem que passar por um processo que é o seguinte. Primeiro, você tem que conhecer sobre aquele animal. Alimentação, hábito, nutrição, condição, tamanho, você tem que se tornar um expert sobre aquele animal. Segundo, você tem o local para ter esse animal? Você possui as condições para abrigar esse animal de forma correta? Terceiro, todas as pessoas que moram com você estão de acordo com aquilo? E o último item, você tem condição financeira, feita uma planilha para não só comprar, mas como fazer a manutenção. Você não imagina o que acontece, com, por exemplo, com uma galera que às vezes pensa em comprar, ainda bem que a galera que gosta da falcoaria, que cria corujas, é um pessoal muito bacana, eles acabam nunca vendendo para quem quer modismo. Porque o camarada pensa, eu vou comprar uma coruja, por exemplo. Ah, mas eu vou alimentar com o quê? Tem que alimentar com camundongo. Mas quanto custa? Você vai gastar uns 15 reais por dia. Não, mas eu vou tentar dar... O pessoal começa a inventar. Não adianta. O ratinho é barato, pessoal. Não. Eu já vi coruja comendo e já vi coruja defecando. Eu não sei o que é pior, se é a coruja comendo ou se ela defecando. Então, quer dizer, você tem que ter... É isso que o professor está dizendo aqui. O cara quer sair correndo, mas não sabe andar. Né? Exatamente. E aí você vai fazer o quê? As pessoas jogam um cachorro na rua aí, cachorro para adoção, gato para adoção. Imagina, começar a soltar aí falcão, começar a soltar jacaré, lagarto. Então, quer dizer, é isso que está dizendo. Tem que estar preparado, tem que saber quanto que vai gastar, como é que vai ser. Enfim, a gente precisa ter toda essa planilha, né? E outra, tempo de vida também. Não é animal que vai viver 6 meses. Quanto tempo que vive um animal desse? Quando eu falo cativeiro, o cativeiro é de forma correta, adequada. Uns 20 anos. 20 anos. Pensou, ele aqui, 20 aninhos? Pô, gente, entendeu? Quanto jogo da Argentina ele não vai ver? Não é argentino? Então você imagina, 20 anos da sua vida. Um cachorro vive quanto tempo? Depende, a raça aí. A gente pode pôr uma vida útil de alguns animais 8, 9, tem animais que chegam a 15, 17. Sempre vai ter alguém que fala assim, porque eu conheço uma pessoa que teve um cachorrinho que viveu 20 anos. Sim, tem. Mas de uma regra geral, uma vida útil, uma vida saudável aí até os 8 anos. 10 anos o animal já começa, os de porte grande já começaram a ter problema. Algumas raças de menor tamanho atingem aí 15, 16 anos ainda com uma vida saudável. E ele tá aqui, ó, você viu, né? Tem a foto lá no outro vídeo, tava tranquilão, anda, não para. A alimentação dele, qual que é? Bom, vamos falar da alimentação. Vamos falar da alimentação em cativeiro. Em cativeiro. Um dos erros das pessoas, mas esse erro acontece assim, quando você adquire um animal de forma legal, de um criadouro ou de um pet shopping que venda de forma legal, tem biólogos e veterinários, tem manual do animal, né? Deve ser legal ter manual para alguns peixes também. Né? Manualzinho de peixe aí, gente, é legal, né? Você gostou, mas pode começar a comentar aí, viu? Gostei da ideia aqui no bate-papo. E aí vai te explicar tudo. Mas quando a pessoa que tem de forma ilegal, começa os erros. Muitas pessoas falam assim, esse lagarto come ovo. Beleza. Sim, na natureza eles gostam de ovo e até em cativeiro eles também gostam de ovos. Quanto à questão da alimentação, a gente fala assim, quando a gente fala assim, esse animal é ovíparo, é onívoro, a pessoa quer dar confusão, mas não. Para alimentação, ele é, eu vou traduzir, ele é onívoro
necrófago facultativo, ou seja, se alimenta tanto de proteína vegetal como de proteína animal e eventualmente se ele achar uma carcaça de um animal morto ele também vai comer na natureza. E sim, ele preda ninhos que estão no solo, ele gosta de ovos, mas existe um detalhe, o ovo que ele encontra na natureza sempre, geralmente, é um ovo fecundo e é um ovo que é rico em tecidos embrionários, ou seja, tem complexo vitamínico B, que vai inibir a questão da síndrome da biotina. O que é isso? Porque o ovo ele vai ter uma coisa chamada avidina, que vai inibir a síntese da biotina. Se o animal come ovo que não é rico em tecido embrionário, como os nossos ovos de granja, esse animal acaba podendo vir a ter um quadro de neuropatias. Entendeu? As coisinhas começam a ficar, nem tudo você vai lá e o Dr. Google vai dizer para você. Exatamente, pessoal, informação valiosa, profissional aqui do meu lado. E uma outra pergunta, quer dizer, se ele localiza um ovo fecundo, né? Porque na natureza a maioria dos ovos que ele vai comer são ovos que são fecundos, são ovos com tecido embrionário. Mas a minha pergunta é aquela, é através do faro? Então, ou é córtex frontal que ele tem uma... Então, esses lagartos, eles possuem a língua bífida, ou seja, a língua é partida no meio, ele tem lá no vulgo céu da boca, no palato duro, o órgão vômero-nasal, antigo órgão de Jacobson, com terminações nervosas. Então ele faz uma identificação olfativa do ambiente. E eles têm um olfato muito, muito preciso. Eles têm uma capacidade para busca de alimento muito grande. Agora, em cativeiro, como é que você vai alimentar? O melhor de tudo é com camundongos ou filhotes de rato abatidos. Você já tira congelada, viu, gente? Já está congelada aí. Aí você descongela e você dá. Mas eu posso dar vivo? Tal. O animal está em cativeiro. Animal que não se destina... Segura um pouco aí, Tamidinho. Vamos segurar ele aqui, segura a fera. Gente. Não se destina a voltar para a natureza porque é um animal que foi nascido em criado de cativeiro. Então você não vai ficar tendo um estresse nem para ele tentar caçar o rato e nem para o rato tentar fugir. A gente está abatido. E frutas também. Gostam muito de banana, gostam muito de mamão. Agora, as particularidades. Alguns vão comer mais algum tipo de fruta, outros não. E tem muito para a gente falar desse animal. A gente podia ficar aqui, olha, sem brincadeira, horas e horas a fios. A gente vai deixar aqui um pouco. Outra, ele não tem um nome ainda, é um macho. Pessoal, é um macho argentino, não tem nome. Então eu falo com o professor Deonero. Se alguém fizer a piadinha, eu já estou dizendo para não fazer, porque é um macho, porque é argentino, porque eu falei que ele tem um faro, se colocar, falar, porque ele cheira muito, que vamos! Vou colocar Maradona, não pode. É bullying contra o Maradona, tá bom? Bullying contra o Maradona. Pessoal, então precisamos de um nome pro nosso mais novo mascote. Então, sugestão aí, posta o nome. Não vou nem falar que é nome mais votado, porque com uma deixa dessa, eles vão querer que ele chame Maradona, né? Que vamos! Então, dei sugestão de nomes. O professor Deonero tá escolhendo o nome aqui pro nosso mais novo mascote. Bichinho sossegado, vocês viram, tranquilo, o tempo todo aqui com gravação, gosta de ficar andando, ele não para lá e pra cá e pra lá. Geladinho, como sempre, os répteis são gelados, né? Eles são ectotérmicos, eles não... Só quem gera calor através do metabolismo são os mamíferos e as aves. Os outros animais não geram calor do metabolismo. Alguns animais, eles termorregulam um pouco melhor do que outros, já outros nem tanto. Os répteis aí são ectotérmicos, eles precisam de uma fonte de calor, mas eles procuram fazer essa termorregulação. E ele por ser um réptil, vou fazer uma pergunta porque eu não sei aqui, tá? Quanto mais vive, mais cresce. Enquanto vive, exatamente, ele cresce. Quer uma piadinha horrível? Para depois o pessoal malhar embaixo? Por que ele não vai sair de férias agora no meio do ano?
Porque na escola ele repetiu. Não dá pra você tirar isso, não. Pessoal, se gostou do vídeo, curte e compartilha. Põe o nome aqui pro nosso mascote, entendeu? Pro nosso Reptil. E vamos que vamos, gente. Canal Riff Marinho, junto com o canal do professor Del Nero. Deixa seu like lá, se inscreve no canal dele. Vamos dar essa força. Instituto Del Nero, esses animais aqui são utilizados em terapias assistidas com pessoas com e sem necessidades especiais. Lá no meu canal, As Aventuras do Professor Del Nero, toda a renda vai destinada a esse trabalho. Você vai encontrar muito mais informações sobre esse e outros animais. A gente está fazendo essa parceria aí com o canal Riff Marinho BR do Tamid para a gente conseguir estreitar aí nossa amizade e os dois canais e para ter essa interação. Você pode deixar as perguntas aí, vamos tentar responder todas. Às vezes é difícil, a gente pega um lote e responde de uma forma que abranja mais uma ou outra. E o que eu sempre falo, algumas pessoas não gostam que eu falo isso, mas quanto mais pessoas puderem ter animais vindo de criadores legais, menos animais da natureza serão tirados. Aí alguém fala assim, o ideal é não ter esse animal, devia estar na natureza. Mas olha, vai chegar um ponto que mesmo se ninguém coletar animal na natureza, porque existe a coleta permitida em alguns países, outros não permitem, existem, por exemplo, o extrativismo, às vezes permitido, às vezes não, depende da localidade, mas a ação antrópica do homem em relação à expansão populacional para que possa ter moradia vai cada vez mais impactando e diminuindo as áreas de território. E aí você começa a ter o encontramento e enfrentamento do homem com alguns animais. Os teius, infelizmente, por exemplo, no Brasil, são vítimas aí do seguinte ponto. O camarada faz um sítio, ele quer morar na natureza. Ele está na área que o animal vive. O camarada começa a criar suas galinhas, põe ovos. Os teius estão lá e falam, meu, tem ovo, vamos lá comer. Aí o cara se acha o direito de matar os teius que fala, está comendo as minhas galinhas, estão comendo os meus ovos. Infelizmente vai chegar uma hora que não haverá mais animais na natureza ou só naquelas reservas que cada vez mais vão ficar diminutas. Então a criação em cativeiro ela é fundamental para a preservação das espécies. Por isso que eu sempre bato naquela questão. Infelizmente, aquário marinho, a gente não tem a reprodução ainda de muitas espécies. Nós temos aí, eu sempre gosto de frisar, são aí os anfíprions, os gobis, pseudocromídeos. E aí? Entendeu? E, gente, eu acho interessantíssimo isso tudo. O professor falou. O que acontece, pessoal, tem um sítio. O sítio está dentro da reserva onde estão esses animais. Você está vindo morar onde eles já moravam, né? Então, pois pega, quer matar, não conhece, quer saber o que está acontecendo. Então, a preservação, isso aqui ó, é preservação ambiental. Quer ter o seu? Compra criado em cativeiro, gente. É igual animal. Olha que bichinho bacana. Ele não para, entendeu? Tá aqui, ó, manso. E tem que ter um estudo, sim, antes de ter. O que vai comer, quanto tempo vive, entendeu? Toma banho, não toma banho, come uma vez por mês, uma vez por dia. Você tem que saber isso. Porque senão você vai lá, pega, compra, adquire animal, dá 3 meses, eu não quero mais, o que eu vou fazer? Vai num parque lá e acaba soltando esse animal. Isso que você falou é assim, aí que vem a questão. É muito legal o que você falou. Quem acaba soltando um animal é quem compra no tráfico. Quem compra no tráfico solta. Porque não tem chip. Que não tem nada. Entendeu? Quem compra, tem registro. Quem compra o animal de forma legal, com nota, existe uma questão. Eu não quero mais o animal, ele pode destinar o animal para o criador. Agora, eu vou falar aqui até de um compromisso público que eu tenho registrado, que é o seguinte. Qualquer pessoa que tiver qualquer animal selvagem, quando eu falo selvagem é um animal silvestre, de um modo geral, com procedência legal,
que o animal tenha lá nota fiscal no seu nome, tiver a procedência legal, e você não quer mais o animal por algum motivo, você pode estar fazendo a transferência dele para o meu instituto, para que esse animal possa ser mantido de forma correta e que ele possa ser utilizado nas nossas aulas de educação ambiental. Mas veja o que eu estou te falando. Não adianta você falar, não, eu tenho um jabuti que era do meu pai, eu tenho um papagaio. Eu vou te fazer a seguinte pergunta do nosso jurídico. Você tem a nota fiscal desse animal no seu nome para que possa ser feita a transferência via cartório para nós? Se você falar sim, ok, entre em contato. Vai estar embaixo aí o link do meu canal do professor Del Nero, que tem o telefone, que tem tudo, e-mail, tem tudo lá para vocês entrarem em contato. Aí nós podemos fazer isso. Agora, caso contrário, não aceito. E é só para animais silvestres selvagens. Cachorro, gatinho, galinha, porquinho, vaca, não, porque o meu instituto só trabalha com animais selvagens. E eu só posso receber se ele tiver procedência legal. Nota fiscal. Ok? No seu nome lá. Tá bom, galera? Muito obrigado. Pessoal, canal F Marinho, vamos escolher o nome aqui para o nosso mascote. Posta aí embaixo sugestões. Inscreva-se no canal do professor Del Nero. É isso aí, galera. Manda um beijo pra eles, ó. Beijão. Valeu.